Aleluia, glória a Deus. Vamos para mais uma mensagem da parte do Senhor para as nossas vidas. E logo confesso que essa palavra já mexeu muito comigo. Não é nada novo, não é nada uma revelação assim, sabe? Mas é algo que já mexeu bastante comigo. E durante esses dias tem falado muito ao meu coração também, né? Logo de pronto, quando o pastor me pediu para estar trazendo a mensagem nessa noite, já veio como se fosse um soco assim em mim, sabe? Tipo, fale sobre isso. Você precisa falar para a igreja e também você precisa ser ministrado nesse aspecto. E de pronto, a palavra já estava colocada ali no meu coração. Eu quero orar nessa hora mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela oportunidade e pedindo para que essa palavra ela venha encontrar lugar nos nossos corações nessa noite. Amém? Então que você possa interceder também para que não haja impedimento algum da parte do nosso adversário, do inimigo, Satanás, mas que seja aqui um ambiente, assim como está, um ambiente da presença, um ambiente de glória, um ambiente da graça do Senhor aqui derramada sobre as nossas vidas. Então feche seus olhos e ore nesse sentido comigo, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças nessa noite. Nós louvamos ao Senhor por essa rica oportunidade de mais uma vez estarmos aqui em congregação, em família, em corpo de Cristo, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor nessa tarde e noite, do qual o Senhor nos trouxe a esse lugar para te adorar, para bendizer o teu nome. Mas aqui, Senhor Deus, chegamos a um ponto onde ouviremos o Senhor através da sua palavra. O que pedimos nessa hora, Senhor Deus, é graça do Senhor, é proteção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre esse ambiente, para que aquilo, Senhor Deus, que venha a ser falado, aquilo, Senhor Deus, que venha a ser ministrado nesse lugar, Senhor Deus, possa encontrar lugar em nossos corações e possamos sair daqui, Senhor Deus, reflexivos, pensativos, Senhor Deus, naquilo que o Senhor trouxe para os nossos corações nessa noite. Então, Senhor Deus, eis-me aqui, usa-me, Senhor Deus, conforme a tua vontade, ó Senhor Deus, porque de fato eu sei que não há capacidade em mim alguma, não há merecimento em mim, Senhor Deus, algum, mas é tudo pela graça do Senhor. Então, Espírito Santo, ministra aos nossos corações nessa hora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando eu preparava essa palavra, pesquisava, vai para lá, para cá, a Bíblia para cima, para baixo, eu encontrei o pastor Luciano Subirá, um grande pastor, ele contando uma história interessante, que dessa história também fiz alguns questionamentos a Paulinha, minha esposa, em casa, né? Ele fala que ele foi em um supermercado fazer umas compras, não uma compra de mês, comprar algumas coisas necessárias que estava precisando lá na casa dele na ocasião, e ele pega ali uma certa quantia e vai fazendo ali a soma na cabeça, né, de quanto mais ou menos era cada produto que ele ia comprar, para que ele não levasse nem de mais nem de menos, né, fosse ali o suficiente para que ele pudesse comprar o que estava faltando ali naquele momento ali na sua casa. Aí ele leva e ele faz lá as compras e sobra ali uns trocados, e ele pergunta ali a moça do caixa, né, o que é que dava para comprar com aquele troco, com aquele restante ali, né, daquele dinheiro. E ela olha para aquele dinheiro e ela fala, olha, o valor que o senhor tá aí dá para comprar uns 3 batons garoto aí, né, dá para comprar uns 3 chocolatezinhos desse aqui, batom garoto, né? E ele prontamente leva para sua casa os itens que ele havia comprado, leva também ali os chocolates e chega em casa, ele dá lá a sua filha, dá lá o seu filho. Os seus filhos já são casados hoje, mas isso é uma história já antiga. Mas ele dá ali a sua filha, seus filhos, eles ficam ali radiantes ali com aquele pequeno chocolate, ficam ali muito alegres, mas quando ele chega, entrega para sua esposa, ela olha para a cara dele e é isso que tu me dá? Um batom garoto? Aí ele, poxa amor, por quê? Ele fez, poxa, no início tu me dava chocolate da Copenhague, agora tu tá me dando um batom garoto? Poxa, que decadência, hein? Que decadência. Aí eles riram ali naquela situação e ele começa a pensar, né, que realmente no início
ele dava chocolates da Copenhague para ela, algo mais romântico, né, do que você entregar qualquer chocolate popular. Fica a dica aí para os casais aí, os novos casais aí. De que você entregar um chocolate simplesinho, popular. Eu não vou arrumar intriga, não vou arrumar encrenca hoje aqui não, tá? Tudo na paz. Mas ela fala, eles dois falam ali que, poxa, é muito mais romântico tu entregar uma caixinha de chocolate da Copenhague do que tu entregar qualquer chocolate popular pra mim, né? E eles brincam ali na ocasião e ele pede perdão a ela, tipo, poxa amor, eu vou voltar a te dar chocolates da Copenhague. E quando eu vi essa história, eu comecei enquanto eu fazia os afazeres da casa hoje lá, né, que correria, né, com Ravi, menino pequeno agora, a Mari ajuda também, graças a Deus, mas é uma correria daquela, é frenética, é pra cima, pra baixo, balança o menino. Hoje eu estava ajudando Paula lá, balançando o bebê conforto e cortando as verduras assim, ó. Balançando o bebê conforto com o pé e cortando verdura. E assim foi. Sei que saiu lá, a gente almoçou, enfim. Mas eu perguntei a Paula, seu Paulo, olha, o que é que eu fazia antes, lá no início do nosso relacionamento, que eu deixei de fazer? Ela passou a tarde pensando, né? Passou a tarde pensando. E aí, vai, fala. E ela, calma, que eu não estou pensando ainda. Aí depois ela falava que no início eu mandava algumas mensagens amorosas ali, mensagem de carinho, de afeto, mandando você é linda, você é maravilhosa, não sei o que, enfim, essas mensagens que a gente manda ali no dia a dia. E ela falou que hoje eu não mando mais essas mensagens, né? Eu sei que pelo fato também de eu estar trabalhando no home office, estar mais presente em casa, acaba que não mandei mais, né? Acabei que não mandando mais. Mas ela me cobrou isso, né? Quando eu perguntei a ela me cobrou isso, que no início eu mandava mensagens de carinho, demonstrando o amor. Não é, eu mando mensagem, mas eu mando mais aquela mensagem de preocupação, tipo, e aí, como é que tá as coisas? Mas é bem diferente uma mensagem de preocupação para uma mensagem onde você demonstra amor e onde você demonstra carinho, né? Até falei para ela, então eu vou ter que rever esse conceito aí, vou ter que começar a mandar novamente, né? Mas o que eu quero dizer é que um relacionamento, ele amadurece, não é verdade? Ele amadurece, e nem tudo vai ser como foi no começo. Isso aqui é a grande verdade. Então eu poderia mencionar algumas coisas que melhoraram o nosso relacionamento aqui. Eu poderia elencar várias coisas aqui que melhoraram o nosso relacionamento ao longo dos anos. Mas o fato é que nesse aspecto específico do qual a gente falou aqui sobre as mensagens que você mandava e hoje não manda mais, isso eu havia decaído, né, com relação ao que eu já havia sido antes, em relação a essas mensagens de afeto, de carinho, de amor que eu mandava para ela. Mensagens que mostram preocupação, elas são boas. Você pode concordar comigo. Mensagens que demonstram preocupação, quando você manda uma mensagem, está preocupado com isso, com aquilo, são boas. Mas uma mensagem de carinho e afeto é mais diferente. Mensagens de demonstração são boas, mas elas não são românticas. O que ela estava me cobrando foi sobre ser mais romântico, de mandar mais mensagens nesse tipo. Mas enfim, se isso acontece ao nosso nível de relacionamento humano, certamente isso também acontece no plano espiritual. Você pode concordar comigo? Não é verdade? Se isso acontece no nosso relacionamento humano, no nosso dia, nas coisas mais corriqueiras do nosso relacionamento, certamente isso também acontece no plano espiritual. Da mesma forma que a gente perde essa paixão, essa intensidade do nosso amor, por permitirmos ali o nosso envolvimento na rotina do relacionamento com pessoas que realmente amamos, também acabamos permitindo, né, que o nosso relacionamento com o Senhor, ele também sofra desgastes. Se isso acontece com os nossos relacionamentos, também acontece muitas vezes com o nosso Senhor, acontecendo ali que esse relacionamento ele sofre algum tipo de desgaste. E o Senhor, ele
O Deus que nos chamou a um relacionamento de amor total, Ele não aceita isso. Um Deus soberano, um Deus íntegro, um Deus que te quer por completo. Ele não aceita essa parcialidade, né? Ele não aceita isso. Ele protesta. E Ele pede de volta o que perdemos. O primeiro amor. Aquela paixão, aquele ardor lá do início. Então nas visões ali do Apocalipse, que o apóstolo João ele recebe ali na ilha de Patmos, o Senhor ele confiou ali algumas mensagens endereçadas a algumas igrejas ali da Ásia. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí já em Apocalipse 2. Apocalipse 2:2. Então, na carta endereçada à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus protestou com relação à decadência do amor que essa igreja vinha apresentando. Ele protestou pela perda do que chamou ali de primeiro amor. E vamos ver o que é que a palavra do Senhor diz exatamente aí no texto. Apocalipse 2, versículo 2, amém? Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Então, lendo esse texto, daí vem algumas perguntas. Uma delas são: o que é o primeiro amor a que o Senhor Jesus se refere nessa mensagem? Que primeiro amor é esse que o Senhor Jesus fala nessa sua mensagem, quando ele se refere ao abandono do seu primeiro amor? O primeiro amor, ele é um fogo de grande intensidade no nosso íntimo, que coloca a nível aqui da palavra do Senhor, que coloca Jesus acima de todas as outras coisas. E isso foi bem exemplificado em uma das parábolas de Jesus Cristo, quando ele fala que, lá em Mateus 13:4, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então é semelhante a essa parábola, e isso foi bem exemplificado nessa parábola de Cristo, acerca do primeiro amor. E o Senhor está falando também de alguém que, Ele está falando de alguém que, além de transbordar de alegria por ter encontrado ali o reino de Deus, ainda se dispõe a abrir mão de tudo que tem para desfrutar do seu achado. Aquela pessoa que encontrou Jesus Cristo, e pelo fato de ter encontrado o amor da sua vida, de ter encontrado o Senhor Jesus Cristo, abre mão de todas as outras coisas para estar com Jesus Cristo. A exemplo Marta, Maria, como um exemplo bem comum que nós conhecemos, onde uma estava preocupada com as outras coisas e outra estava preocupada com o mestre que estava ali à sua frente, apenas com Jesus. E as demais coisas, elas ficaram em segundo plano, porque ela estava com Jesus. Essa alegria inicial foi mencionada por Jesus também na parábola ali do semeador, né? O problema é que alguns cristãos permitem que ela desapareça diante de algumas provações. Está ali naquela paixão, naquele amor, naquele ardor, mas diante das provações as pessoas acabam que cedendo
e acaba que perdendo esse ardor, acaba que perdendo esse primeiro amor. Jesus, ele é o primeiro culpado daquela situação, onde as pessoas começam pouco a pouco se afastando da igreja, se afastando dos caminhos do Senhor. É como se Jesus fosse o culpado por aquele tipo de problema que a pessoa esteja passando. E ele fala aqui em sua parábola: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele é chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, e logo se escandaliza. Então não tem profundidade no Senhor, não tem raízes fixadas, não tem raízes profundas no Senhor. Quando vem qualquer tipo de provação, qualquer tipo de dificuldade, circunstâncias adversas, logo acaba que se afastando da presença do Senhor. E outros cristãos, por sua vez, até mesmo diante das mais duras provações, ainda permanecem transbordantes dessa alegria. Quando fala-se lá em Atos 5, 40 e 41, quando diz que, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falasse em nome de Jesus. Os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados de sofrer afrontas por esse nome. Sabe, o primeiro amor é o nosso primeiro momento de relacionamento com Cristo, em que nós nos devotamos de todo o nosso ser a Ele, abrimos mão de tudo por causa dEle. Ainda em Mateus, a palavra diz que o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O que será que nós podemos até fazer uma autoavaliação do nosso nível de amor para com Jesus? Como é que está o seu hoje para com o seu início de relacionamento lá com Jesus Cristo? Vamos ficar meditando sobre esse aspecto até o fim dessa mensagem. Em que nível de amor eu me encontro hoje? Será que eu me encontro da mesma forma no momento em que eu encontrei essa pérola de grande valor? Eu encontrei esse campo, eu encontrei esse grande primeiro amor que é Jesus Cristo. Como é que se encontra o teu nível de amor para com Jesus hoje em relação ao teu início lá atrás? Fiquem meditando acerca desse aspecto até o final dessa ministração. Mas vamos lá. Por que nós perdemos esse primeiro amor? Cabe essa pergunta, né, diante de tudo isso. Por que nós perdemos o primeiro amor? Sabe, nós falhamos por não alimentarmos o fogo e por permitirmos que outras coisas o apaguem. Sabe, eu vou estar elencando aqui 4 situações, mas já adianto que muitas vezes não são propriamente dito ali o pecado, sabe? São tantas coisas corriqueiras que vai nos afastando desse primeiro amor. Muitas coisas contribuem para que o nosso amor pelo Senhor perca essa intensidade. No entanto, há 4 coisas, né, do qual vamos falar um pouquinho mais, que eu gostaria de enfatizar aqui nesse momento, né? Se quisermos nos prevenir, né, e evitar essa perda, ou também se quisermos uma restauração, né, depois que perdemos esse amor, nós precisamos entender que esses aspectos e a maneira como eles nos afetam, né? O primeiro deles, diga comigo aí, o convívio com o pecado. Segundo, a falta de profundidade. Terceiro, a falta de tratamento. E quarto, as distrações. E esse é que é o nó cego da história, né?
essa questão das distrações hoje em dia, né? Mas são 4 coisas que, se quisermos prevenir essa perda, ou se nós quisermos restaurar aquilo que perdemos, nós precisamos nos atentar a esses aspectos e a maneira como ele nos afeta, né? Como ele mexe conosco, né? Para que esse amor seja perdido, né? E o convívio com o pecado, né? Ao falar do convívio com o pecado, ao invés do pecado em si, né? Quero aqui estabelecer uma diferença muito importante, né? Digamos assim, né? É óbvio que quem vive no pecado está distante de Deus. Quem vive ali enredado, enlaçado ali no pecado está distante do Senhor. Mas eu quero falar aqui também que a ausência desse primeiro amor é chamada de pecado. A ausência do primeiro amor é chamada de pecado. Mas esse pecado não é necessariamente ocasionado por um outro pecado na vida da pessoa que sofreu essa perda. Muitas vezes essa frieza, ela é gerada pelo convívio com os pecados dos outros. A palavra do Senhor, ela fala que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Se esfriará. O amor de muitos se esfriará. E eu creio que Jesus, nessa passagem, ele está se referindo aos pecados da sociedade do qual nós vivemos. Devido à multiplicação do pecado à nossa volta, e não necessariamente nas nossas vidas, mas na nossa volta, a gente passa a conviver com algumas coisas que, ainda que não venhamos fazer, mas a gente acaba aqui tolerando. Ainda que a gente não viva fazendo aquilo, mas de tanto a gente vê, a gente já releva, a gente já começa a fazer vista grossa, a gente já começa a tolerar aquilo que tem acontecido na sociedade. E o que acontece? O amor de muitos vai se esfriando, a gente vai convivendo ali, aquele convívio com o pecado, não necessariamente o pecado que eu faço, mas o pecado que a gente vê, que a gente está sempre perto, a gente está sempre perto ali, mas de tanto conviver com esse pecado, a gente acaba aqui tolerando, relevando, tipo, é assim mesmo, é como tem que ser, enfim. Isso vai minando os nossos corações, isso vai minando os nossos corações, esse convívio com o pecado. Então a gente precisa ter esse cuidado de não nos acostumarmos com o pecado na nossa volta. Precisamos ter cuidado com algumas coisas, sabe, o enredo ali dos filmes que nos proporcionam um entretenimento. Isso faz com que a gente venha se acostumar com alguns valores contrários ao que a gente vive, o que a gente crê. Alguns filmes, alguns seriados que a gente assiste, e isso acaba ferindo os nossos valores cristãos, né? Acabamos aceitando ali com naturalidade a violência, imoralidade e muitos outros valores mundanos, né? Ainda que não cedendo a esses pecados, se não tivermos um coração que aborreça o mal, ficaremos acostumados com esses valores, a ponto de permitirmos que o nosso amor ele vá se esfriando. Então entendemos aqui, quando falamos sobre o convívio com o pecado, não necessariamente é o seu pecado, é o pecado que nos rodeia, é o pecado que está ao nosso redor. A gente acaba aqui se acostumando de tanto ver, de tanto conviver com aquilo, a gente acaba aqui tolerando, a gente acaba aqui cedendo, e aquilo ali vai cauterizando, e aquilo ali vai ficando como para as nossas vidas como se fosse um normal. É normal. E note que à medida que eu vou falando, vamos para o segundo tópico, à medida que eu vou falando, entende-se que a perda desse primeiro amor, ela não é algo instantâneo. Não é algo que acontece de uma hora para outra, é algo que vai gradativamente minando os nossos corações até que perdemos o primeiro amor, nos afastamos da presença do Senhor. O segundo
O segundo aspecto é falta de profundidade, profundidade, assim como a gente já viu sobre a questão das sementes, que quando vem ali as primeiras aflições ali, como não tem profundidade, já era. Então esse é o segundo fato que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor. É a falta de profundidade na vida cristã. Há muitas pessoas que vivem superficialmente seu relacionamento com Cristo. Sabe, não dá para viver. Não dá, você cristão, nós cristãos, não dá para viver apenas das programações da igreja. Você precisa ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Você precisa ter profundidade com o Senhor. Sabe, o que vai te sustentar durante essa semana não é essa palavra. Não é simplesmente essa palavra aqui. Você precisa, nós, eu, você, nós precisamos dessa profundidade com o Senhor. Não é somente nos cultos de domingo, nos cultos de quarta-feira, nos cultos de sábado, quando tem. Não é nesses momentos, não é somente nesses momentos que nós somos alimentados pelo Senhor. Precisamos nos alimentar no nosso íntimo, no nosso secreto. Eu já falei várias vezes essa história aqui, repito a falar mais uma vez, de um pregador que estava prestes a pregar em uma conferência, estava hospedado em um hotel, e tinha um edifício que ele estava, todo espelhado, bonitão e tal, e o terreno ao lado estava sendo um prédio em construção, e ele estava escutando aquele bate-estaca lá, tá batendo lá, e ele começa a refletir sobre aquilo, e ele começa a pensar sobre o que segura aquele prédio que ele estava naquele momento, aquele prédio suntuoso, bonito, luxuoso, todo no vidro, todo no luxo, mas o que é que segurava aquele prédio para que ele pudesse permanecer de pé? É justamente o que estava acontecendo no terreno ao lado. São as fundações, a profundidade. Quanto mais profundo aquelas fundações, mais firme o prédio vai estar. Então, quanto mais profundo você estiver no seu secreto, mais firme você estará na presença do Senhor. Então, pode vir aflições, pode vir circunstâncias difíceis, pode vir tribulações, o vento pode chacoalhar para lá, para cá, e você continua firme, porque você tem profundidade nele. Então, é justamente essa falta dessa profundidade. Não é somente o que a gente vê aqui, o Tiago que você vê aqui, o que nós vemos aqui uns nos outros, que vai nos fortalecer na vida cristã. Isso completa, isso é essencial. A palavra do Senhor fala que nós precisamos congregar, nós precisamos desse momento. Mas o que te segura é o teu secreto, é a tua profundidade, é aquilo que ninguém está vendo. Porque aquilo que segura o prédio é aquilo que ninguém está vendo. É aquilo que está lá embaixo, são as estruturas que foi firmada, que foi fundamentada ali naquele terreno. Então, o que vai segurar a sua vida espiritual, o que vai te segurar quando a chapa esquentar, quando o vento balançar, é o seu secreto. É o nível de profundidade que você se encontra. Então, essa falta também ela gera um esfriamento. Essa falta, ela também acarretará essa perda desse primeiro amor. Então, por isso que é muito importante, permaneça firme no seu secreto, permaneça firme no seu tempo com o Senhor. Amém? E terceiro, a falta de tratamento. O terceiro fator que contribui para esse esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a falta de tratamento em algumas áreas da nossa vida. Já vimos na parábola do semeador que um dos exemplos de como o potencial de frutificação da palavra de Deus pode vir a ser abortado na vida de alguém é a falta de raiz e de profundidade, como eu acabei de falar. Mas há outro exemplo, que o Senhor Jesus nos deu nessa parábola. Essa mesma parábola da semente, que caiu entre os espinhos. A palavra diz que outra caiu no meio dos espinhos. E estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Esses espinhos, eles não pareciam ser tão comprometedores. Dá para crescer ali. Tem um espinho aqui, outro ali, mas
dá para a plantinha continuar crescendo ali. Isso não vai comprometer tanto ali, ela vai continuar a crescer. Eles não parecem tão comprometedores, porque são tão espinhos tão pequenininhos ali, não vai ser muito problema não. E é justamente por não parecerem perigosos, não foram arrancados, mas depois esses espinhos pequenininhos, eles cresceram, eles crescem. Eles cresceram, e não somente cresceram, mas eles sufocaram a semente da palavra, abortando assim o propósito divino de frutificação. Então, gente, meus irmãos, as áreas que elas não são devidamente tratadas nas nossas vidas, elas talvez pareçam ser até inofensivas hoje. Elas pareçam, não é nada nocivo, não é nada que tenha atrapalhado a minha vida. Elas podem parecer assim hoje, mas serão justamente as áreas que poderão nos sufocar na fé e no amor ao Senhor posteriormente. Então, interessante que esses espinhos, ele tem um pouquinho a ver com o próximo tópico, que são as distrações. Porque, sabe, esses espinhos são coisas pequenininhas, são coisas que, sabe, não tá me atrapalhando, são coisas que, tipo, eu não tenho problema com isso, com aquilo, eu não vejo problema algum em assistir, sei lá, essa série, esse tipo de filme, ou esse conteúdo, em postar esse tipo de coisas nas redes sociais, enfim, não vejo problema sobre isso. Então, como eu falei lá no início, né, essa queda, essa perda desse primeiro amor, não é algo assim instantâneo, não é algo imediato, é algo que vai sendo minado pouco a pouco, pouco a pouco. É um processo que envolve repetidas negligências da nossa parte, e são estas mesmas inocentes negligências que irão nos vencer depois. Então, por isso, nós devemos dar mais atenção a áreas nas nossas vidas que elas precisam ser trabalhadas. Precisamos ter esse tipo de atenção, sabe? Ter esse tratamento com essas áreas. Você precisa ser radical, meu irmão. Não adianta a gente querer relevar algumas coisas que, se gera dúvida no seu coração, meu irmão, seja radical. Seja radical. Se gera algum tipo de dúvida, poxa, mas será? Mas eu não vejo um problema, mas será? Se gera algum tipo de dúvida, seja radical, meu irmão. Seja radical. Então, o último aspecto, quarto e último aspecto, são as distrações. Que é eu acho que é o calo, né, da nossa geração. Porque, meu irmão, as distrações são muitas, meu irmão. Para uma geração passada, para uma geração de hoje, as distrações eu acho que triplicaram por conta da tecnologia, celular, internet, celular, o fácil acesso, tudo muito instantâneo, tudo muito rápido. As distrações são muitas. É interessante que até enquanto eu estava digitando essa palavra lá no computador, até o WhatsApp web, até eu nem abri, né? Porque quando a gente vai digitando, vai aparecendo as mensagens, os balãozinhos ali de mensagem no computador, eu nem abri, mas o celular estava atrás de mim. E eu digitando, daqui a pouco o celular, plim, 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 meu irmão, é muito tentador você pegar. É muito tentador você... E confesso que ainda algumas vezes, onde eu peguei assim, olhei e disse, meu Deus, é muito rápido, é muito rápido. Você está ali num tempo com o Senhor, você está ali numa palavra ali, preparando uma palavra, mas é muito, muito tentador você cair. E quando você olha um, daqui a pouco você olha outro, você olha, daqui a pouco, meu irmão, foi minutos, foram horas, e você perde aquele tempo ali que não tem mais como voltar. Então, as distrações, eu coloco aqui como o ponto central aqui do problema, né? O calo aqui dessa perda do primeiro amor. Porque as distrações, elas vão te distrair pouco a pouco, elas não vão ser instantâneas assim, tipo, sai daqui da presença, tipo, elas vão pouco a pouco te tirando da presença. As distrações. E quando fala-se de distração também, eu lembrei de um franco atirador, sabe? Um atirador de elite, um sniper, que ele está lá
com o alvo ali já apontado ali, já está ali a respiração já certa, pronto ali para apertar o gatilho. Mas se o alvo está em movimento, mas ele está acompanhando ele ali, para onde ele vai, ele está acompanhando o franco atirador ali, o sniper. Mas se ele se distrai, se ele olha para o lado, ele perde o alvo, meu irmão. E para que ele possa voltar de novo, como o alvo está em movimento, já era. É muito rápido. Então nós não podemos nos distrair. Não podemos nos distrair. Diferente do cristão que está travando ali uma luta contra o pecado, o cristão que costuma ser enredado pelas distrações, ele via de regra alguém que não tem cedido ao pecado, sabe? Mas ele perde o alvo ao distrair-se com coisas que talvez até mesmo sejam coisas lícitas, coisas que, como já coloquei, coisas inofensivas, coisas que de fato não são pecados, mas rouba-lhe o foco, tira-lhe do foco. Tipo, você está lá focado, mas tipo, ei, olha para cá, não sei o que, você perdeu o alvo, já era, perdeu o alvo. Então a Bíblia diz que quando Moisés foi ao Egito, com a mensagem de libertação, você conhece a história, o que é que Faraó faz ali com o povo? Aumenta o trabalho, para que ele se esquecesse dessa ideia de adoração a Deus. Ele aumenta o trabalho ali, vamos colocar esse povo para trabalhar, vamos distrair esse povo, para que esse povo não possa fazer isso que esse cara veio apresentar aqui para esse povo. Vamos botar esse povo para trabalhar, vamos colocar esse povo para trabalhar. Mas a boa nova, conhecendo esses 4 aspectos que podem te fazer perder esse primeiro amor, que é o convívio com o pecado, a falta de profundidade, a falta de tratamento e as distrações, a boa nova dessa noite é que há um caminho de volta. Você pode dizer amém? Há um caminho de volta. Existe um caminho de volta. Veja aí o que aqui diz o versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Meu irmão, existe um caminho de volta. Ainda que talvez você tenha caído em uma dessas armadilhas, mas a boa nova do Senhor para mim e para você nessa noite é que existe um caminho de volta. Aleluia. Existe um caminho de volta. O caminho de volta é o caminho da restauração. Foi o próprio Senhor Jesus que propôs esse caminho quando ele fala essa palavra, quando ele diz que lembra-te, pois de onde caíste, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. E nesse caminho de volta, nesse caminho de restauração, nesse retorno, Jesus Cristo, ele menciona 3 passos práticos que devemos dar a fim de voltarmos ao primeiro amor. Assim como a própria palavra diz, primeiro é lembra-te. Lembra-te. O segundo é arrepende-te. Arrependa-se. E o terceiro é volta à prática das primeiras obras. Então, sabe, é um que vai puxando o outro. Então, primeiro você tem que lembrar. Aí eu te lembro novamente aqui agora. Você lembra do teu início, do seu relacionamento com o Senhor? Como é que você se encontra hoje? O Senhor fala para você nessa noite, lembra-te. Lembra-se como era você comigo, você e o Senhor lá no início. O primeiro passo é um ato de recordação, é um ato de lembrança do tempo anterior, a perda do primeiro amor. E não há melhor maneira de retomá-lo do que esta, né? Relembrarmos os primeiros momentos da nossa fé, da nossa experiência com Deus. O profeta Jeremias, ele declarou isso, né? Quero trazer à memória o que me pode
dar esperança. Então, quando eu falei lá no início que foi uma palavra que estava mexendo comigo, que mexe comigo também hoje, é porque, sabe, é muito... Eu vivo numa estação que, tipo, trabalhando bastante, tem filho pequeno, e às vezes, sabe, acaba que às vezes a devocional a gente acaba aqui atropelando, acaba aqui passando esses tempos que devemos ter com o Senhor. De Senhor, eu preciso ser ministrado também nesse aspecto. O Senhor diz, você vai falar sobre isso. É uma palavra também que me alcança, sabe? Então, assim, às vezes por questões de muito trabalho e a questão também, eu me recordo também, assim como eu já citei aqui, a questão de Moisés no Egito. O faraó bota trabalho, bota um monte de trabalho para que o povo esqueça de adorar o Senhor, sabe? E isso também não pode ser empecilho para as nossas vidas, gente. Tipo, a questão de trabalho, a questão disso, daqui, nós precisamos ter o tempo com o Senhor. Nós precisamos ter a nossa devocional, nós precisamos dedicar o nosso tempo ao Senhor, sabe? O Senhor, Ele tem que estar em primeiro lugar em todas as coisas. Ele tem que estar acima da minha família, Ele tem que estar acima do meu trabalho, Ele tem que estar acima de tudo, gente. É primeiro o Senhor. Mateus 6,33 declara, buscar primeiramente o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós não podemos inverter os valores. Se caso isso aconteça, nós estamos perdendo essa essência, nós estamos perdendo o primeiro amor. As coisas, elas devem ser na ordem do que o Senhor fala. Primeiramente é o Senhor, e as outras coisas, elas vão vir atrás de você. Não adianta você correr atrás em direção aos seus objetivos. Corra em direção ao Senhor, que as coisas que você deseja, as coisas que você necessita, elas que vão correr atrás de você, porque você está cumprindo um princípio bíblico, que é o Senhor em primeiro lugar. Amém? Então lembra-te de onde caíste, lembra-te onde você começou a ser falho com o Senhor. Algumas lembranças, elas têm poder de produzir em nós um caminho de restauração. Quando a gente começa a lembrar lá no início, como era com o Senhor, sabe, às vezes eu fico recordando também, tipo, poxa, como era a minha vida espiritual lá atrás, poxa, eu poderia ser melhor hoje, eu posso ser melhor. A gente fica pensando, eu tinha bem mais tempo com o Senhor, mas essas lembranças, elas podem produzir em nós esse caminho de restauração, né? Mas muitas vezes não nos damos conta do que temos perdido. Uma boa forma de dimensionarmos as nossas perdas é contrastarmos com o que estamos vivendo hoje, com o que já experimentamos anteriormente em Deus. Elas podem produzir em nós um caminho de restauração, mas se você não ir para o próximo passo, que é se arrepender, não vai adiantar nada, meu irmão. Não adianta você lembrar sem se arrepender. Mas era assim, era um tempo tão bom, aquele saudosismo, que era assim, que era assado, que era desse jeito. Mas se você não se arrepender, não vai adiantar nada. O fogo vai continuar apagado, você vai continuar frio, você vai continuar longe do primeiro amor. Então primeiro você tem que lembrar, e quando você começar a lembrar do seu início de relacionamento com o Senhor, você deve se arrepender do seu hoje, meu irmão. Se você se encontra aquém do que você era no passado com o Senhor. E essa segunda atitude que Jesus pediu, e foi essa segunda atitude, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo pediu aos irmãos de Efésio, foi: arrepende-te. Não basta termos saudades, né, de como as coisas eram antes. É preciso que nós sintamos dor por termos perdido o nosso primeiro amor. Precisamos lamentar, nós precisamos chorar e clamar pelo perdão de Deus. É imperativo, né, reconhecer que a perda do primeiro amor é mais do que um desânimo, sabe? Ou qualquer outra crise emocional. É um pecado a falta de amor, de desinteresse. É um pecado a falta de amor, de desinteresse para com Deus. Então,
existe esse caminho de volta. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora, para parecer que já está terminando. Para finalizar, volta à prática das primeiras obras. Lembra-te, arrepende-se e volta à prática das primeiras obras. Aquele amor, aquele ardor, aquele fervor que você tinha lá no início. É isso que o Senhor te chama nessa noite. É uma noite de lembrança. Mas não somente uma noite de lembrança de como era, de como você fazia, de como você se comportava com o Senhor, mas é uma noite também de arrependimento. E por fim, é uma noite onde o Senhor te chama para que você volte a praticar as obras que você praticava lá no início do seu relacionamento com o Senhor. Não basta apenas revivermos as lembranças e chorarmos. Temos que voltar a fazer o que abandonamos. Essas primeiras obras a que Cristo se refere não são o primeiro amor em si, mas elas estão atreladas a Ele. São a forma de expressarmos e alimentarmos o nosso primeiro amor. Elas têm a ver com a forma pela qual o buscávamos e também a maneira como o servíamos. Então, no nome de Jesus, o Senhor te chama nessa noite para que você possa estar lembrando do seu relacionamento inicial com Ele e para que você possa estar se arrependendo, se caso você não ama da mesma forma como você ama no início. Talvez você não tenha aquele mesmo fervor que você tinha no início, mas é noite de, Senhor, de você encontrar esse caminho de volta. É noite de você voltar a esse primeiro amor. É noite de você se lembrar. É noite de você se arrepender. É noite de você praticar as obras ali no início. No nome de Jesus. Então vamos adorar o Senhor nessa hora. Em nome de Jesus.